Senhor, amém? Para quem não me conhece, é muito prazer. Já estou em Maringá, já vou fazer mais ou menos 2 anos. É muito bom falar com a minha própria igreja. Como eu estava comentando aqui, a gente viaja bastante, trabalha com muita igreja, mas voltar para casa é muito bom. Então, poder compartilhar com vocês aqui o que Deus também tem cultivado no meu coração é de extrema importância, porque eu estava aqui já vai fazer 1 ano. E isso é muito gratificante, né? Nós estamos trabalhando em Maringá, já vão fazer 2 anos. Eu já estou em tempo integral, já vão fazer mais ou menos 7 anos, né? Entrei com 21 anos, já faz um bom tempinho. E Deus tem nos abençoado muito, muito mesmo, né? Hoje eu trouxe um pouquinho daquilo que a gente faz lá em Maringá. São muitos assuntos, né? Vocês podem perceber, mas no meu coração tem tido muita esperança, sabe? Ultimamente a gente já treinou mais ou menos 300 pessoas. Eu fui fazendo as contas e falei, meu Deus! Glória a Deus! Meu Deus, 300 pessoas escutando sobre cosmovisão, mais de 300 pessoas entendendo a importância da palavra. E eu acredito, eu não fico sonhar pouco e sonhar muito é a mesma coisa. Então eu fico pensando, caramba, será que a gente vai chegar no Brasil todo? Amém. Será que vamos chegar no mundo todo? Amém. Com a volta da palavra de Deus novamente? Amém. É isso que vibra o meu coração. Amém. E eu amo essa palavra. Amém. Essa palavra me dá compreensão sobre quem eu sou, sobre quem Deus é. Glória a Deus. E isso nos dá esperança sobre aquilo que nós vamos viver, a expectativa da glória de Deus sendo totalizada. Estamos com Cristo. Amém. Isso nos dá esperança. Amém. Então, eu queria apresentar só um pouquinho, porque eu trouxe também, Deus tem tratado no meu coração uma palavra e eu quero também transmitir para vocês. Então tem sido muito legal, uma expectativa muito grande. Deus tem dado muita oportunidade para a gente, muita oportunidade para poder desenvolver isso tudo aqui. Se você não veio na escola dominical, perdeu. Tem que vir, venha. Verdade. Isso é muito importante. Verdade. A gente tratou isso hoje, não vem. Mas é super importante, né? E isso Deus tem colocado no nosso coração. Então, por meio dessa necessidade que eu vim pontuando com vocês sobre cosmovisão, sobre a inerrância da palavra. Outro dia eu fui numa igreja e tratando, né, sobre a importância da palavra, trabalhando alguns conceitos. Perguntei, né, pessoal, porque eu sei que o pensamento está totalmente diluído. E perguntei, pessoal, vocês acham que a Bíblia é opressora? Tá, é adolescente, gente. Perguntei mais um pouquinho, apertei. Vocês têm certeza? Então, tio, eu acho. A Bíblia é meio opressora, né? E é muito interessante porque aí pego esse tipo de fala e consigo trabalhar em cima daquilo que eles já conhecem. Isso é muito legal. É a dinâmica de hoje em dia. Então Deus tem dado privilégios muito, muito legais, impactantes para nós podermos trabalhar com jovens, trabalhar com adolescentes, trabalhar com senhores, trabalhar com senhoras, trabalhar com adulto, tudo que tem aí. Então, geralmente eu falo até para Dani, me desculpa, que eu pego tudo. Lucas, dá um treinamento, é para adolescente. Eu falei, eita, mas damos, porque é uma linguagem diferente, é uma linguagem muito mais assertiva, tem que rebolar legal, eita, não, vamos conversar sobre isso. Então Deus tem dado muita estratégia e hoje por esse motivo nós conseguimos criar um curso voltado para a palavra. Então nós temos trago pessoas para dentro da base, dado toda a instrução basilar sobre a história de Deus, sobre o panorama do Antigo e do Novo Testamento, uma bagagem para que eles possam ler a Bíblia, entender a Bíblia, compreender a Bíblia e pensar a palavra de Deus. Eu fico imaginando, imagina se nós, novamente, juntamente na Europa, né, no século XVI, teve aquela grande reforma, porque centralizaram a sua fé na palavra de Deus. Imagina se nós conseguimos viver isso novamente no Brasil. Seria incrível. Então minha grande esperança, minha grande expectativa está nisso. Eu estou partilhando com vocês porque vocês também fazem parte disso. Vocês oram por mim, vocês mandam mantimentos para mim, vocês estão comigo. Então parte dessas 300 pessoas que pela glória do Senhor Jesus, óbvio que foi muito trabalho, também é em resposta à oração a vocês. Então glória a Deus por vocês também. Estou eu aqui falando para vocês, muito obrigado. Porque sem vocês não tem como dar continuidade aos trabalhos que nós estamos desenvolvendo. E Deus tem usado vocês para poder nos abençoar. Tanto eu, quanto minha esposa, quanto a equipe que está lá por trás também, dando suporte.
Então a gente conseguiu trabalhar aí com 17 pessoas. E agora minha meta ali, né, tentar treinar 36 pessoas. Eu vou colocando e vamos aumentando, vamos colocando ali. E que Deus tem dado muita graça. Então logo mais quero também, a gente está desenvolvendo um projeto para entrar na internet, começar a desenvolver cursos online, pessoas que estão lá no norte e no nordeste que não tem às vezes uma infraestrutura, não tem capacidade, às vezes condição financeira de bancar. Então a gente quer tentar desenvolver, porque tem muito pastor muito legal, com o coração muito empenhado, mas às vezes não tem um aprofundamento. Às vezes missionários que estão naqueles lugares trabalhando forte e precisa de um suporte. Então a gente está aqui para dar esse suporte. Por que não? Então é isso um pouquinho daquilo que eu queria tratar com vocês, falar para vocês. Minha esposa também está trabalhando, né, com um projeto muito bacana lá em Maringá, né, que é um projeto que a gente chama de Vale Azul. Então hoje, graças a Deus, a Jocum está saindo, porque a comunidade está tomando conta. Isso é muito legal. Imagina, não precisa mais de nós. Eles entenderam a visão de Deus para aquele lugar, entenderam como desenvolver, e a própria comunidade está cuidando da comunidade. Então a Dani até trouxe, né, falou um pouquinho sobre a nova líder, né? A nova líder era barraqueira, a Dani estava falando, né? Brincava com todo mundo, ninguém gostava dela no bairro, e hoje ela lidera, depois de 11 anos. E o testemunho dela, Deus me transformou a ponto de cuidar de outras pessoas. Então, por meio disso, né? Então, nós vemos o Evangelho sendo aplicável. É isso que é lindo de Deus, gente. Jesus tem nos dado a capacidade de replicar aquilo que nós lemos, que nós entendemos, e isso é importante. A nossa fé não está baseada em ideias. Nossa fé não está baseada em ideias. Nossa fé entra no nosso coração e repercute para o mundo. Amém? Amém. Então, um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, o privilégio de poder participar, né? Não é nosso como meu, nós, como igreja de Cristo. Então, nós vamos dar suporte, ora por nós, né? Nós estamos desenvolvendo. Entrei em contato com algumas pessoas, a gente tem que tentar levar lá para Portugal também. Estamos tentando levar o Desperte, né? Que é o projeto que nós criamos. Para a Europa, temos amigos que também de fala inglesa, então, quem sabe, desenvolve um curso, um projeto para esse fim. Então, ore por isso. Né? Nós precisamos levar e voltar o Evangelho novamente. Amém. Como a gente tratou, o Evangelho está sendo muito diluído. Vamos voltar ao Evangelho, vamos trabalhar a percepção bíblica, vamos pensar a Bíblia. Amém? Amém. Então, ora por nós aí. Mas hoje eu queria, né, trazer uma reflexão também breve, mas como eu disse, eu amo essa palavra e também a pregação, né, o sermão dessa noite eu queria também trazer com esse fim, para que nós possamos também entender a dinâmica de como Deus também trata a palavra dele na própria palavra. Queria que vocês abrissem comigo em 2 Reis, capítulo 22, do verso 8 até o verso 20. 2 Reis, capítulo 22, do verso 8 ao verso 20. É um texto um pouquinho extenso, mas vamos lá. Amém? Amém. Amém. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que haviam no templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Mecaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias
Aicam, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hudá, mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Versículo 15. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os teus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados. E porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente. Amém. Te agradecemos porque o Senhor é real, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Amém. E tem nos guiado diante dos dias. Amém. Nós oramos para que o Senhor enche o nosso coração, Pai. Amém, Ilumine Pai. o nosso coração Em para nome entendermos a Tua palavra. Sim, Paizinho. Que a Tua palavra venha nos rasgar e nos mostrar o caminho, Pai. Nos ajude a compreender as Tuas palavras. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, pode se sentar, irmãos. É um texto um pouquinho longo e muito nome esquisito, né? Convenhamos. Eu vou ler, é um trava-língua maravilhoso. Mas é muito importante. Eu queria primeiro fazer uma alusão com vocês e refletir com vocês. Se você fosse um dia para um país desconhecido, onde naquele lugar não existia a Bíblia, onde naquele lugar não existia livros especializados na Bíblia, onde não existia YouTube, não existia Instagram, não existia TikTok, e você chega naquele lugar e você esquece a sua Bíblia. Só que você tem uma missão: explicar a história de Deus para aquele povo. Será que você teria capacidade de fazer isso? Explicar Gênesis, Êxodo, Apocalipse, Levítico. Será que nós conseguiríamos colocar para fora tudo aquilo que está aqui dentro? Eu faço essa provocação, e eu gosto muito dessa provocação, porque antes de chegar a você, chegou a mim também. E aí, Lucas? E você? Será que você também teria essa capacidade? O quanto da Bíblia você está lendo? O quanto da Bíblia você está comendo? O quanto da Bíblia você está inserindo para dentro de si? O teu coração ama essa palavra? Eu faço essa provocação porque nós estamos lendo um texto onde o povo deixou a palavra de Deus. E a palavra de Deus os ensinava, os guiava, os instruía sobre como eles deveriam viver a vida em Deus. O povo de Israel se afastou. O povo de Israel se enganou, buscando seus próprios desejos, as suas próprias paixões, criando ídolos para si, deixando Deus e tomando autonomia, porque eu sei o que eu preciso. Conhece alguém assim? Nós muitas vezes somos assim. Não queremos regras, não queremos leis, não queremos ideias, porque isso não faz sentido. Isso me oprime, isso me delimita. E aqui eu quero fazer com que nós
possamos pensar um pouco naquilo que o autor está nos orientando. E é muito interessante, né? Eu quis dividir isso em 4 pontos. Novamente, como eu disse, hoje eu atualmente tenho trabalhado numa igreja presbiteriana independente. Então algumas coisas a gente vai pegando porque acha legal. Eu acho legal. Gostei de trabalhar esse ponto. Vamos pegar os 3 pontinhos? Vamos trabalhar neles? Gosto muito. E, graças a Deus, Deus tem dado essa graça para nós. E eu quero dividir em 4 pontos, para nós podermos pensar um pouco melhor. E o primeiro ponto que o autor nos instrui é que esse povo, amado por Deus, criado por Deus, selecionado por Deus, perdeu a palavra. Para nós entendermos essa parte da história, nós precisamos voltar um pouquinho. Mais ou menos 58 anos atrás. Existia um rei chamado Manassés. Esse rei foi um dos piores reis que Judá teve. Porque ele reinou por 55 anos. E quando ele foi para a Síria, que era o império que estava dominando naquele lugar, ele gostou muito da forma de adoração daquele lugar. Ele gostou dos templos, ele gostou dos altares, ele gostou dos ídolos. Ele falou, que legal, é assim que vocês adoram? É assim que vocês conseguem alcançar as farturas desse reino? Por que não levar para casa? Manassés, capítulos anteriores de Reis, vocês vão ver que ele vai começar a colocar altares dentro do templo. Irmãos, o altar para o judeu, ou seja, o templo para o judeu, era a ligação entre Deus e o homem. Agora você está manchando esse lugar de habitação de Deus, que era o Santo dos Santos. E ele começa a colocar ídolos lá dentro. Ele começa a adorar outros deuses ali dentro. Ele começa a buscar outras ideias para dentro da comunidade. Uma coisa que nós precisamos entender é que religião e política naquela época eram juntas. Como que você acha que quando você o rei coloca vários deuses para dentro do templo, como o povo estava? Sim, todo perdido. Eles não mais adoravam a Deus. Tinham um Deus, Yahvé, como esse Deus grandioso, mas vários outros deuses. Vamos fazer uma fezinha ali. Postes ídolos estavam sendo instalados. O que seriam esses postes ídolos que vocês já leram bastante no livro de Reis? Que eram um monumento onde você adorava por meio de sexo a deusa Aserá. É por meio disso que vai vir fertilidade. É por meio disso que nós vamos ser abençoados. O povo de Israel estava voltando ao paganismo. Misturava a crença em Deus agora com a religião cananeia. Estava uma bagunça aqui. Logo depois, quando Manassés morre, vem o seu sucessor, que era Amon. Ele reina mais ou menos por 2 anos. Não faz muita coisa. Mas por 58 anos, o povo viveu dessa forma. Não queriam mais a Deus. A ideia de idolatria estava muito forte. Para que Deus se nós temos outros ídolos? Esse foi o pensamento. Só que, algum tempo depois de Manassés, nasce um rei chamado Josias. Ele tinha 8 anos de idade. E é bem provável que ele foi cuidado por sacerdotes, foi cuidado por profetas, foi cuidado por pessoas que criam em Deus. Porque é muito interessante que, versículos antes, ele fala, vai para lá, vai para o templo, arrumem o templo, consertem o templo, cuidem do templo, porque é por meio dele que Deus se apresenta a nós. Josias, antes de ter descoberto o livro, ele começou a arrumar o templo. Ele começou a cuidar do templo. Não só do templo, mas ele começou a derrubar postes ídolos, começou a derrubar lugares de sacrifícios a Moloque, a Baal, porque ele entendia alguma coisa, e nós compreendemos que o Espírito de Deus falava para ele, direcionava ele. E eles começaram a arrumar. Estava uma bagunça, imagino eu.
porque eles tiraram todos os instrumentos de adoração a Deus daquele lugar e montuaram. Só que colocaram junto com ela a palavra de Deus. É bem possível que essa palavra de Deus, né, não é a que nós conhecemos hoje, ela pode estar relacionada ou à Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, ou a Deuteronômio, capítulo 28 ao capítulo 33, que fala sobre os mandamentos de Deus. Se vocês me obedecerem, isso vai acontecer. Lembra aquele momento que eles estão no Monte Moab, eles estão para entrar em Canaã, tem 2 montes e um está falando as bênçãos e outro as maldições? Alguns estudiosos vão dizer que pode ser que seja esse trecho que eles descobriram. E quando Josias abre, ele fica de queixo caído. Nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos vivendo isso. E Deus, a ira de Deus, vai se acender contra nós. Porque não estamos vivendo o que Ele mesmo nos disse. Nós precisamos refletir sobre isso. Será que a palavra de Deus em nós está perdida? Será que as verdades de Deus em nós está perdida? Será que Deus ainda fala aos nossos corações? E eu trago como reflexão, nós precisamos sempre fazer uma manutenção dessa nossa fé. Olhar, legal, estou caminhando sobre isso, estou vivendo isso. Porque muitas vezes nós estamos colocando tanta coisa, que perdemos o foco e a nossa atenção no nosso Criador. Então a primeira coisa que o autor nos ensina é que essa palavra, que estava toda escondida, ela foi achada. E o que ele nos ensina é, irmãos, a palavra de Deus é o único guia que nos auxilia a compreender quem Deus é, a compreender quem nós somos, a compreender para onde vamos. É óbvio que sem o Espírito de Deus não dá para entender nada. É um livro, mas nós temos esse Espírito. Amém? E é por meio dele que nós entendemos isso. Se estamos deixando de lado a Escritura, se estamos deixando de lado a palavra de Deus, no que nós estamos baseando a nossa fé, irmãos? Ideias. O povo de Israel também. É muito mais legal, Poste de Acerá. Baal, joga lá o Moloque, joga meu filho lá, queima logo, acabou. É muito mais fácil. É interessante, vi um teólogo falando uma vez, um pastor, que o evangelho é muito diferente de religião. Porque a religião é o processo do homem alcançar a Deus. Então, os homens tentam, por todas as suas forças, por meio de sacrifício, por meio de ideias, por meio de reflexões, tentar alcançar o transcendente. O evangelho nos ensina que o Deus Todo-Poderoso veio até nós. A religião nos ensina que nós precisamos ir até Deus, mas o evangelho nos ensina esse Deus veio até nós. Essa é a diferença do evangelho. É sobre um Deus que nos amou. Mesmo você, ruim do jeito que é, e falou, eu te quero. Isso é incrível. Isso é incrível. A segunda lição que nós podemos aprender sobre a importância da palavra diante do texto, ela se encontra no verso 11 ao verso 13. Vamos ler? Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Icã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaias, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá acerca do que está escrito nesse livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Pense comigo, irmãos.
Josias abre o livro, abre aquelas palavras e começa a ler. Meu Deus, a gente está muito longe. Provavelmente a ira de Deus vai se acender contra nós. Nós não estamos vivendo realmente o que Deus nos pediu para viver. A primeira lição que nós podemos aprender sobre a importância da palavra é que a palavra de Deus gera em nós arrependimento. Aleluia. Se a palavra de Deus não está gerando em nós arrependimento, nós precisamos rever algumas coisas. Olha que interessante. Josias, ao ler aquele momento, né, uma coisa que vocês vão entender muito legal no judaísmo, é que eles são muito viscerais. Eles gostam do teatro. Jogar cinza na cabeça, colocar pano de saco. Por quê? Aquilo que está dentro tem que estar para fora. Eles gostam de mostrar, porque é isso que eles estão vivendo. Quando Josias rasga as vestes, é um sinal de grande arrependimento, é um sinal de grande dor. Ele lê e ele fala: meu Deus, eu não aguento. Gerou um arrependimento tamanha nele, que ele não bastou só o arrependimento. Vai descobrir o que o Senhor tem a dizer a nós. O arrependimento sem atitude é remorso. Oh, glória! Você viu que a palavra bateu? E a palavra vai fazer isso? O Evangelho, o poder do Evangelho machuca um pouquinho. Se você não entendeu ainda isso aí, meu Deus, entenda. Ele vai te machucar porque ele vai confrontar o teu pecado. Porque não era para você ser assim. O pecado que habita em nós, o pecado que está em nós, nos distancia cada vez mais de Deus. É a autonomia do homem acerca da sua própria convicção. Eu não quero mais a Deus. Eu quero meus desejos, os meus prazeres, as minhas vontades. E aí você lê. Meu Deus! Eu não estou fazendo isso. Gera aquela angústia. Gera em você? Mas o que você está fazendo com isso? Arrependimento sem atitude é remorso. Josias foi atrás de escutar a voz de Deus. Josias foi atrás de entender o que Deus quis daquele momento. Porque ele sabia que o povo estava equivocado. Ele, como rei, ele tinha autonomia, ele tinha autoridade. E era responsabilidade dele cuidar do povo. Isso nós vamos ver em Deuteronômio. Capítulo 17, capítulo 18, vai tratar desse assunto, sobre o rei de Israel. E nós vamos vendo, até mesmo Salomão, em toda a sua glória, foi alguém terrível. Escravizou o próprio povo. Tomou emprestado cavalos do Egito. Algo que em Deuteronômio capítulo 17 ele proibia. Casou com várias mulheres. Algo que o próprio Deus proibia. A gente tem uma ilusão de que Salomão foi o grande homem. Um pecador. E o interessante é que a Bíblia ela não esconde os pecados desses grandes homens. Davi esculacha Davi. Salomão esculachou Salomão. E no fim da vida de Salomão, Eclesiastes está lá. A vida não faz sentido. No fim, ele conclui: coma, beba, se alegre. A vida não faz sentido. Ele chegou a tal ponto. A depravação humana, o teu coração, o meu coração, é cheio de engano. Por isso que quando lemos a palavra de Deus, ela nos lê. A relação com a palavra de Deus é como um espelho, que diante de você, você se vê e você entende: meu Deus, quem eu sou. Eu gosto muito de uma ideia que um pastor ele trabalha. Se hoje eu pudesse pegar de você os pensamentos que você teve só hoje e colocasse aqui, eu tenho certeza que você sai correndo. Eu sei, porque o meu também. E estamos nesse processo de santificação. É o Espírito de Deus que nos alinha. Mas a relação de entender quem Deus é cabe a nós, irmãos.
A palavra de Deus gera arrependimento. Mas ela tem que ser gerada com atitude. Precisamos entender o que Deus quer de nós. Precisamos entender quem nós somos. Ela vai gerar em nós dor. E eu sei que gera. Mas se posiciona. É isso que eu preciso fazer. E vai doer. Jesus disse: meu querido, no mundo você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Amém. Vai ser difícil. O Evangelho mostra, porque o sistema do mundo nos mostra que prazeres momentâneos são muito mais interessantes do que prazeres eternos. Precisamos refletir sobre a palavra. O segundo ponto que o autor nos vai ajudar a entender é que a palavra de Deus, a importância dessa palavra, é que ela não só gera arrependimento, mas ela também corrige. Lembre-se sempre disso. Ela também corrige. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. O sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã, Asaías foram falar com a profetisa Hudá, mulher de Salom, filho de Tikvá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provaram a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar, e não será apagado. O povo, ele estava corrupto. O povo ainda continuava a adorar ídolos. E é interessante, quando nós vamos lendo o livro de Reis, né? É um livro bem dinâmico. Às vezes está no Reino do Sul, depois no Reino do Norte, é uma loucura toda. Mas é interessante que no Reino do Sul sempre existe um rei que tira os postes ídolos. Não sei se vocês já notaram. Mas todas as vezes o rei tem que tirar postes ídolos. Peraí, mas se o rei está tirando postes ídolos, quem está construindo? O próprio povo, na sua autonomia, no seu desejo, na sua vontade, acreditavam. E pessoal, uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que o povo de Israel não necessariamente era monoteísta, ou seja, tinha um Deus para si. Mas eles tinham um Deus como Yahvé, o grande Deus, mas o grande panteão de deuses também. Se Deus não está resolvendo, vamos para Moloque. Se Moloque não está resolvendo, vamos para Baal. E alegria, vem um monte. O povo não se contentava com Deus. Será que hoje nós estamos vivendo também sobre isso? As pessoas não estão se contentando com o Evangelho. As pessoas não estão se contentando com Deus, com a palavra. Precisamos de mais, precisamos disso, precisamos daquilo. Isso não me satisfaz. Só que Deus, em Deuteronômio, vai dizer, no capítulo 28, 29, 30 e 31, que se o povo não obedecesse às leis de Deus, eles seriam castigados. E é muito interessante que todos os profetas, né, a ideia de profeta naquela época era muito interessante. Porque além de ter essa visão do futuro, em alguns pontos, eles na verdade só lembravam ao rei a palavra de Deus. Então a função do profeta naquela época era estar do lado do rei. Lembra de Isaías? Jeremias? Estava do lado do rei falando para ele: ei, está errado. Ei, não é isso. Miqueias, que é um profeta popular, ele está no meio do povo. Ei, vocês estão longe da palavra. Os profetas, eles tinham essa atitude de levar novamente o povo à reflexão da palavra. Porque eles sabem que sem a palavra de Deus, estamos fadados aos nossos próprios enganos, às nossas próprias ideias, às nossas próprias convicções, aos nossos próprios valores. Irmãos, se nós tomamos isso como uma verdade,
A mesma coisa que aconteceu com Israel acontecerá com nós. A ideia de adorar a Deus está equivocada. A ideia de ter esse Deus está equivocada, ou seja, está errada. Precisamos entender qual é o peso do Evangelho. O Evangelho é isso. Você não merece. Você não merece. Eu não mereço. Eu sou mau. Horrível. Olha o povo de Israel. Você sabe o quanto você é mau. Mesmo tendo Deus, Efésios vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, ou seja, contra Deus. Ele vem nos resgatar da sua própria ira, porque a ira é a justa justiça de Deus para contra todos aqueles que pecam. Então essa mesma palavra que vai gerar arrependimento, ela também vai te corrigir. E ela precisa te corrigir. E eu sei que vai doer. E é muito interessante que o Senhor Jesus nos deixa alguém muito importante. Que Ele sabe que vai doer. Mas que quando Ele vai para o céu, o que Ele fala? Nós temos o Espírito Consolador. Vai gerar dor. A palavra vai te confrontar. A palavra vai gerar uma certa compreensão dos seus erros, dos seus pecados, das suas vontades que são ruins. Porque você está longe, muitas vezes, de Deus. Mas você se enganou na ideia de que tem Deus, na ideia de que senta aqui é bem legal. Eu levanto a mão, eu oro a Deus. Mas acabou o culto, eu volto para minha casa como se nada tivesse acontecido. Esperando o próximo domingo, esperando a próxima quarta-feira. Irmão, isso é danoso. É uma morte, meio que em processos. Parem com isso. E eu não digo só para nós, eu digo para toda a comunidade. Para de se relacionar com Deus porque você tem medo do inferno. É perca de tempo. É perca de tempo. Se relacione com Deus porque Ele é real. Aleluia. Amém. Ele é verdadeiro. Amém. E essa convicção nos move até essa compreensão de que se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Porque nós vemos a contraposição disso em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 21. Que Deus, ao olhar aquele que peca, a ira de Deus se estende contra esses. Eles não querem a Deus. Eles não buscam a Deus. E Deus simplesmente faz. Se você quer isso, Ele entrega as próprias paixões. Então, o preço do pecado é mais pecado. Continua pecando. Entregou aos seus próprios desejos. Se Deus está te corrigindo, se Deus está te chamando, se Deus está te batendo do ladinho, você vai falar, continua. Faz parte. Eu vejo meu sobrinho. O sobrinho tá só alegria. Mas por que eu tenho que parar? Porque eu mandei. Mas por quê? Ele está nessa fase do porquê. E é interessante que eu sei que se ele fazer alguma coisa, enfiar o dedo na tomada, ligar o fogão, eu sei que vai fazer mal para ele. Então eu preciso corrigir, eu preciso ensinar, eu preciso estar junto, eu preciso estar perto. É a mesma coisa que Deus faz com nós. A gente olha para o povo do Egito, né? Fala, nossa, que povo. Se você estivesse lá. Se você estivesse lá. Olha aí. Então essa palavra vai te corrigir. Ela precisa te corrigir. Então ela gera arrependimento e ela te corrige. Mas, né? Estamos aqui tratando. O último ponto aqui que eu quero trabalhar com nós essa noite
é que essa mesma palavra que gera arrependimento, lembre que arrependimento é esse arrependimento com atitude. Você entendeu que está fazendo alguma coisa errada? Faz diferente. Essa mesma palavra ela vai te corrigir. Tudo que você planta, você colhe. Desculpa. Não é porque você está fazendo um monte de coisa errada, virou crente, que tudo vai pagar. Não, vai ter as consequências do seu pecado. Mas você tem um Consolador que caminha com você e vai te mudando. Glória a Deus. Mas o terceiro ponto eu acho muito interessante. Essa mesma palavra que gera isso tudo, essa palavra também consola. Vamos ler o verso 18 ao verso 20, para nós terminarmos. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou diante da minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. É muito interessante que Josias ele se arrepende, ele vai atrás de compreender o que Deus quer, ele sabe que vai ter consequências do pecado do povo, mas essas palavras o consolam. Aqui não estamos trazendo Josias como o exemplo mais interessante da vida dele, porque depois ele escuta, Deus fala para ele não ir contra os egípcios, e ele vai contra o imperador Neco e morre. Então ele não obedeceu a Deus ao longo da vida. Lembra que eu disse? A Bíblia não tem preocupação nenhuma de expor o pecado desses homens? Nem um pouco. Mas é nesse momento, esse mesmo evangelho, essa mesma palavra, ela vai gerar arrependimento. Vai trazer o castigo pelas consequências dos nossos pecados, só que ela vai te consolar. Porque a palavra agora, irmãos, é muito interessante. Aqui nós não podemos levar essa reflexão, a mesma coisa que Josias fez, como uma doutrina, ou seja, uma regra. Então, para eu poder alcançar a misericórdia de Deus, eu vou rasgar a roupa? Para, que roupa tá cara. Roupa tá cara. Eu não rasgo a roupa. Não é essa a ideia que o texto está trazendo. O texto está trazendo uma compreensão de que Josias entendeu que essa mesma palavra gerava dentro dele arrependimento. Gerava dentro dele uma certa compreensão, porque ele tem responsabilidade com o povo. Mas essa palavra também consolou ele. Porque ele sabia que tudo aquilo que o povo ia passar, ele não passaria. Porque ele se arrependeu. Ele tomou atitude. E depois, seguindo os outros capítulos, vocês podem ler o capítulo 23. Dá uma olhada no que Josias fez. Ele fez uma revolução. Ele fez uma revolução. Ele entendeu todos esses pontos e agora ele tomou atitude. O que eu vou fazer? Vou consertar tudo. Só que ele é um... Então, provavelmente, teve muitos conflitos internos, conflitos familiares, conflitos políticos, conflitos... Mas ele foi. Você vai ter vários conflitos. A palavra vai te trazer conflitos familiares, pessoais, de trabalho, a própria igreja, que vai te mostrar o teu pecado, que vai mostrar o quanto você é ruim. Mas ela quer te consertar. Então, se abra a essa oportunidade, esse privilégio, porque você vai estar sendo corrigido. Eu sei que às vezes nós achamos que temos a posição de que somos adultos, que eu não preciso melhorar em nada. Para. Ai, glória a Deus. Isso é um privilégio. Aleluia. Em saber que nós sempre vamos aprender. Amém. Imagina se chegar a uma determinada idade você já tinha que ter tudo prontinho. Que pesado seria. Então Deus vai tratar você. Seja idoso, seja criança, seja adolescente, vai tratar. E Ele precisa. Você precisa chegar nessa plenitude em Cristo.
Porque essa mesma palavra que consola, ela se encarna. Aleluia. Em João capítulo 1, vai tratar que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e agora ele se manifesta. Esse Consolador está conosco. Aleluia. Esse Consolador nos guia nos dias difíceis, nos dias fáceis, nos dias ordinários, que são os dias comuns. Já reparou? Nossa, que chato, mais uma segunda-feira. Mas é a segunda-feira que Deus nos deu. É o privilégio de existir e de manifestar a glória de Deus em nós e através de nós. Esse é o grande privilégio que Deus nos deu. É o privilégio de fazer Deus conhecido em tudo que nós fazemos. E eu já disse aqui, não é sendo assim como eu já disse aqui no ano passado. Não é porque eu estou fazendo missão que eu sou missionário. Eu faço missão porque eu sou cristão. Aleluia. Eu só entendi que a dinâmica missionária comigo é ir para outro lugar. É viver dentro disso. Agora você vai atuar na sua casa, na sua comunidade, vai atuar no seu trabalho, vai atuar. Você é missionário. Para de terceirizar o trabalho para mim. Ó, minha igreja tem um missionário. Graças a Deus, tem mais aí uns 50. Cristo Jesus. E vocês estão fazendo a obra. Para de achar que só eu estou fazendo, a pastora está fazendo. A galera que prega aqui em cima está fazendo. Você tem que fazer. Não é sobre, vou ficar pregando. Não, viva o Evangelho. Amém. Esse Evangelho consola, esse Evangelho gera arrependimento, esse Evangelho muda a vida das pessoas. E não porque ele vai vestir uma roupa diferente. Não é porque agora ele vai ter uma linguagem diferente. Mas é porque ele tem uma esperança. Você entendeu? Você entende que nós cristãos entendemos o fim? Sabe o fim do filme? Você já sabe? A história humana, a gente já sabe qual é o fim. Jesus venceu. Amém. E vai nos buscar. Glória a Deus. Toda dor e todo sofrimento vai ser, por agora, é ruim. Eu sei que é ruim. Você sabe que é ruim, que você chora, dá uma angústia, dá uma dor. Mas ei, paz. Jesus está conosco. Amém. Glória a Deus. Então lembre-se sempre disso, né, para a gente fechar. Não perca a palavra de Deus de vista. Essa mesma palavra gera em nós arrependimento. Ela precisa gerar arrependimento. Se não está gerando arrependimento, você está lendo errado. Ela vai te corrigir. Só que o mesmo gerador de arrependimento e o mesmo corredor, a mesma correção, gera em nós um consolo de que esse Deus está conosco, de que esse Deus nos guiará, de que esse Deus nos libertará dos dias difíceis. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa certeza. Nos dias difíceis, nos dias de angústia, nos dias de tribulação. A nossa vitória não está no momento. Nossa vitória está em Cristo. Porque Ele venceu. E Deus não está te isentando do sofrimento. Eu sei, podia ser assim. Seria maravilhoso. Mas o sofrimento para nós é didático. Ele nos ensina a confiar, a entender. E a última coisa, que se essa correção, esse consolo não gera em nós um certo senso, está tudo bem. E aí começa um novo ciclo. Está tudo bem. Para que buscar Deus de novo? É que em Juízes vocês vão ler. Sempre um ciclo. Buscam a Deus, pecam. Buscam a Deus, pecam. Buscam a Deus. Sim. A gente faz a mesma coisa. Então, se estamos passando pelo sofrimento, se estamos passando pela dor, assim como o povo de Israel estava passando, nós sabemos que temos um Consolador. Amém. Mas não lide com isso como uma falsa sensação de que está tudo bem. Continua a caminhar. Continua a andar. Continua a fazer. Porque você é um peregrino.
você vai embora. Glória a Deus. Lembre-se sempre disso. Amém. Não é o nosso lugar. Amém, Jesus. Mas precisamos evidenciar Cristo. Precisamos mostrar quem Cristo é em nós. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela tua palavra, que ela realmente faça em nós um estrago abençoado, para que possamos ser mais parecidos com o Senhor. Precisamos, Pai, e nós oramos por isso. Nós agradecemos por ela, pedimos para que essa palavra nos encontre, nos leia, nos mostre os nossos erros, os nossos pecados, mas que acima de tudo, Jesus, nos guia em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas dores, em meio às nossas aflições. Porque é o Senhor que está em nós. Nos ajude a entender essa dinâmica. Pai, muito obrigado por esse tempo e pedimos que o Senhor possa nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.